conosco nessa noite. Esse tema, ele surgiu por conta de que nós percebemos que boa parte do povo evangélico ou do povo cristão não conhece sobre direito religioso, e as nossas discussões teológicas feitas aqui no Teologando é sempre tentando abordar assuntos que sejam relevantes, assuntos que contribuam com a opinião pública, que de alguma forma acrescente para você que é estudante de teologia e para você também que não é estudante de teologia, mas que é um cristão. Conhecimento é fundamental. O professor James ele vai estar explicando sobre direito religioso por cerca de 50 minutos. Você que está aqui presente pode ir colocando a sua pergunta aqui no chat, que eu estarei vendo as perguntas que vocês estarão postando. E por volta de 8h40, mais ou menos, eu estarei transmitindo essas perguntas para o professor James. Então, por favor, fique atento, preste atenção na palestra. Professor, a palavra está com você, é um prazer muito grande ter você aqui. James, fique à vontade, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite a todas. Professor Rui Caetano Vasconcelos, um grandíssimo companheiro dos tempos de seminário da Teológica Batista de São Paulo. Tive a honra de conhecê-lo. Trilhamos ali as trincheiras, né, dos bancos acadêmicos juntos. Tivemos ali foram 4 anos de muito desenvolvimento, muito questionamento, muitas discussões. Mas foram períodos, assim, valiosíssimos, né? Ali a gente se desenvolveu como estudioso da Bíblia, da teologia, num ambiente muito agradável, que é o ambiente universitário, e nos tornamos até amigos, né? Mesmo que distantes, mais um chapa, né? Um amigão aí, e fico muito feliz de estar aqui hoje, discutindo um tema da ordem do dia, né? Um tema assim extremamente valioso, né? Que é o direito na interface da religião, na interface do cristianismo, na interface, né, entre o Estado e o nosso chão, que é as nossas comunidades de base, né? As nossas comunidades de fé, que pagam os seus impostos, pagam seus tributos, recolhem, né, as suas ofertas, os seus dízimos, declaram seus impostos, né, dentro de uma imunidade, dentro de uma isenção, e que, né, vira e mexe aí tem passado momentos difíceis, né, no que tange à política, no que tange aos seus estacionamentos, aos acidentes que acontecem dentro dos nossos templos, alvarás, né, corpo de bombeiro e tantas questões até de cunho de foro íntimo, ligado à fé cristã, que é, né, o casamento homoafetivo, e tantas outras questões, né, tantas outras questões que tem tudo a ver, então, com a nossa temática. Eu vou pedir para o professor Rui me ajudar, porque eu tenho um slide aqui, e eu confesso que, né, eu estou com uma dificuldade aqui de apresentar o meu slide, né? Deixa eu perguntar para vocês se vocês estão aí vendo a minha tela, né? Você está apresentando a tela. Você está me ouvindo bem, professor Rui? Eu estou ouvindo bem, alto e claro, e está aparecendo aqui a tela, tranquilamente, James. Está aparecendo a tela teologando aí. Isso, correto. Perfeito. Agora não está grande, né? Não está assim, não está em modo apresentação, né? Não sei por quê. Agora acho que foi. Agora está. Bom, eu sou advogado, né, formado em teologia, professor, pastor, pai, marido, pós-graduado, mestre, e também sou pecador perdoado por Cristo Jesus, né? Então, a gente parte dessa premissa.
Bom, eu coloquei como um título para nós conversarmos e vocês me dão aí o feedback se vocês estão vendo minha tela, se vocês estão me ouvindo bem. Também estou com o WhatsApp aqui, Rui. Se der algum problema, você pode me dar um alô aqui no WhatsApp. Ok. Para a gente poder trabalhar aqui a nossa temática. Tá ok. Bom, eu coloquei Por enquanto está tudo bem aqui, professor. Maravilha. Eu coloquei o seguinte título, né? Os fundamentos teóricos, filosóficos e legais para a compreensão do direito religioso no Brasil. Então, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho da história, vamos traçar os marcos legais e eu pretendo trazer alguns fundamentos, né? Eu não sei se temos aqui bacharéis em direito, advogados, teólogos ou pastores, né? Pessoas assim apaixonados tanto pelo direito quanto pela igreja. Então a gente, né, e fiquem à vontade aí para poder colocar aí as suas questões, as suas dúvidas, e a gente vai ter uma conversa bem bacana nesse sentido. Bom, afinal de contas, né, do que se trata o direito eclesiástico ou o direito religioso? É uma ciência que promove o estudo e possibilita a aplicação do conjunto de normas, né, de leis jurídicas do Brasil, né, no que tange ao poder legislativo, executivo e judiciário, com o intuito de regular, fiscalizar e julgar os aspectos práticos, sociais dos fenômenos que envolvem a igreja e seus líderes religiosos. Você pode substituir igreja por qualquer outra religião. Ok? Esse conteúdo não serve apenas para o âmbito das igrejas cristãs, mas serve para todo o ambiente religioso no Brasil. E será, né, todo esse conjunto, então, de leis será observado pelo Poder Judiciário quando de eventuais conflitos, né? Diversos conflitos podem surgir, né, neste embate, né, no que tange à fé, no que tange ao nosso espaço, às nossas igrejas, ou mesmo um conflito com o vizinho, ou um conflito interno. Quem vai julgar isso será o Poder Judiciário à luz da legislação e à luz da regra de fé, né? À luz do dogma de que a religião, de que a igreja professa. Claro que isso precisa estar bem descrito no estatuto, né, no estatuto social e também no seu regimento interno. Tá aí a importância de um bom estatuto e a importância de um bom regimento interno. É, portanto, a compreensão do direito aplicado às igrejas, não só às igrejas, mas a todo tipo de religião e todo tipo de espaço religioso no Brasil. Bem como é a compreensão dos preceitos teológicos aplicado à vida humana religiosa, sem ferir regras sociais de convivência religiosa. É, portanto, um lugar de maturidade e compreensão legal e religiosa, onde a igreja cumpre o seu papel sem ferir regras do Estado e vice-versa. É como se tivéssemos dois sols, né? Um sol chamado Bíblia, no nosso ambiente cristão, né? Já que a gente usa a Bíblia como um patamar de validade, né? No nosso ambiente cristão. Mas também temos um outro sol que ilumina, que é a lei, né? A própria Constituição Federal e as leis, né, gerais que compõem, então, né, temos como se vivêssemos numa praia com dois sols. Um sol é a Bíblia e o outro sol é o conjunto de leis. A gente nem pode só se apegar à Bíblia e nem pode só se apegar ao conjunto de leis. A gente tem que ter uma harmonia, uma compreensão harmônica dessas duas realidades que nos cercam e que nos balizam como um cidadão religioso que vive em um Estado. Então, nós temos regras de fé e prática religiosa, que o próprio Estado garante e protege, mas nós temos também regras legais que a gente precisa obedecer, que a gente precisa seguir. Bom, quando a gente fala, então, de direito religioso ou direito eclesiástico, a gente abre um leque muito grande de abrangência. Então, a gente pode falar sobre direito religioso do ponto de vista da fé,
então, e da fé e da teologia, então a gente poderia, né, fazer com que esse simpósio, com que essa palestra fosse ligado à fé. Né? Quais são os marcos de fé que determinam, né, ser como somos, né, crer como cremos? Quais são as balizas de fé teológica que nos fundamentam do ponto de vista da nossa liberdade, da nossa crença? Nós não vamos tratar disso hoje. Do ponto de vista do direito ambiental, né, há todo um direito hoje que cuida do meio ambiente e as igrejas, ela está inserido no meio ambiente, do barulho, né, da sua produção de lixo, da sua produção do seu lixo sonoro, do seu lixo físico, né, tudo isso faz com que há um regramento do ponto de vista do direito ambiental em que a igreja faz parte. A gente também não vai tratar disso de uma maneira específica. Do ponto de vista tributário, né, a gente, quando fala de direito religioso, a gente está tratando também do direito tributário, isenções, imunidades, como é que a gente faz para recolher, né, o INSS do pastor, dos missionários, né, do ponto de vista do direito do trabalho, como é que a gente faz a interface, né, dos nossos líderes e membresia e voluntários ou empregados, né, do ponto de vista da legislação trabalhista, do ponto de vista do voluntariado, né, como é que a gente tem um batalhão de pessoas que são voluntárias das nossas igrejas, como é que elas fazem para não se confundir com um funcionário, né, com um empregado. Do ponto de vista do direito previdenciário, essas pessoas, esses líderes, né, os pastores, os missionários, os líderes, né, enfim, como é que eles vão contribuir para a previdência, como é que eles vão comprovar isso, né, para fins de um auxílio, né, de uma aposentadoria, etc. Do ponto de vista internacional, como é que faz para a gente poder enviar recursos para os missionários no exterior? Como é que isso funciona, né? Qual é o regramento legal? Do ponto de vista do direito municipal, como é que funciona, né, todo o nosso regramento de uma igreja local no âmbito municipal, lei de zoneamento urbano, pode ou não ter uma igreja naquela localidade, naquela rua, naquele bairro, né? Do ponto de vista da legislação estadual e federal, também. Do ponto de vista do direito civil, o que é uma igreja, né, do ponto de vista da lei civil, a gente vai trabalhar bastante isso hoje. Do ponto de vista penal, quem é que responde por atos praticados por essa igreja, ou por essa membresia, ou por esses líderes, né? Quem é que responde penalmente? Do ponto de vista registral, como é que a gente legaliza essa igreja do ponto de vista do ordenamento, do registro, né, do seu estatuto, do seu regimento interno, marcas e patentes, né, ligados aí a que música que eu posso tocar, pago royalties ou não pago, pago ECAD ou não pago, né? Tudo isso tem a ver, né, com o nosso ambiente doméstico, o ambiente de culto doméstico, o ambiente de culto, né, que a gente aí todas as semanas, seja dominicalmente, seja no ambiente de estudo, a gente utiliza. Temos ainda o direito arquitetônico, como é que a gente interage, né, do ponto de vista da arquitetura, a minha rampa de acesso para cadeirante, a minha escadaria, né, minha rota de fuga e tantas outras situações, né, tantas outras situações que a gente, então, tem que lidar. E aí temos também o direito administrativo, né, como é que a gente lida, né, com o município, o Estado, a União, né, nas suas várias interfaces. Vocês estão me ouvindo bem aí, colegas? Está tudo bem? Estamos ouvindo bem, James. Então, vejam, isso aqui é só um mapa para vocês verem a grandeza e a profundidade do direito eclesiástico, do direito religioso. Isso aqui é um curso de 6 meses, é uma disciplina aí de 6 meses no curso de teologia. Claro que a gente está apenas passando, de uma maneira muito rápida, para que você compreenda a profundidade do tema. Bom, tudo isso tem a ver, então, com a vida do pastor, tem a ver com o advogado que milita na área do direito religioso, tem a ver com o funcionário público, seja cartorário,
seja do município, ou do estado, ou da União, da Fazenda, né, ou da Receita Federal, ou da INSS, ou de um fiscal, né, do trabalho, enfim, seja de um juiz que vai julgar um eventual conflito, então, existente, seja com o poder público, seja entre a própria membresia, seja com os seus vizinhos, enfim, a própria membresia em si, o próprio contador e etc. Então, vejam que são vários os atores que precisam conhecer o direito religioso. Então, o direito religioso, hoje, você ensina ele para uma igreja local, para os líderes dessa igreja local, para os membros dessa igreja local, mas você tem também os advogados que trabalham, que militam, que prestam serviço nessa área. Você tem também aqueles funcionários públicos que precisam conhecer da temática, o próprio juiz ou promotor, enfim, o defensor público que, de alguma maneira, vai ter que julgar ou vai ter que trabalhar em um processo judicial, a membresia, e o contador, que cuida aí dos aspectos também tributários, legais, fiscais, dessa igreja ou dessa religião. E aí a gente entra, então, em algumas fases do direito eclesiástico no Brasil. Eu nomeio como 4 fases, talvez estaríamos iniciando uma 5ª fase do ponto de vista de um retrocesso da liberdade, né? Talvez muitos já falam que a liberdade hoje está sendo tolhida por conta de um embate até político, mas classicamente eu gosto de colocar, uns autores colocam 3 fases, outros, né, 4, eu prefiro seguir a linha de 4 fases do direito eclesiástico no Brasil. Nós temos, então, uma primeira fase, que é a religião oficial do Estado, que é o catolicismo, que vem da sua própria formação como povo, né, em 1500, do descobrimento. Isso vai até o início da segunda fase, em 1890, através do decreto 119, que a gente vai trabalhar. Depois a gente tem o Código Civil de 1916 e um ápice, né, do direito religioso brasileiro, que é o Código Civil de 2002, que seria aí a nossa 4ª fase, a fase da verdadeira liberdade religiosa no Brasil. Algumas pessoas já estão discutindo hoje que essa liberdade, ela nem atingiu o seu ápice, mas ela, de alguma maneira, está sendo tolhida já. A gente não vai entrar nisso hoje, mas já dá para discutir aí algum tipo de perseguição do ponto de vista da liberdade mesmo religiosa. E muitas vezes uma perseguição até interna, corporis, né, da própria igreja perseguindo a igreja. Bom, quando a gente fala então de igreja, de liberdade religiosa, a gente está falando de uma personalidade jurídica dessa entidade religiosa. Essa entidade religiosa, ela é uma pessoa, né? Ela é uma pessoa jurídica com personalidade jurídica própria, do ponto de vista da lei. Então, a gente tem dois mecanismos, né? 2 mecanismos importantes quando a gente fala sobre a igreja. A gente trabalha, então, a questão da ordenação divina versus a ordenação humana. Então, a gente tem que respeitar tanto o nosso conjunto de crença, como a gente tem que respeitar o nosso conjunto de leis. Então, o direito eclesiástico, o direito religioso é essa matéria que estuda e proporciona o entendimento do ordenamento jurídico como um todo, aplicando-as às igrejas e aos fenômenos que as envolvem. Que fenômenos? Tributos, relações trabalhistas, relações legais, relações arquitetônicas, relações tributárias, relações penal e todos os fenômenos inerentes à própria vida humana, né? Bom, até o advento, então, da reforma protestante, o catolicismo é bastante predominante na Europa, né? O Brasil, para a gente ter uma ideia, ele é oficialmente descoberto em 1500. Até 1822, o Brasil é amplamente católico, né? É colônia de Portugal, obedecendo ali as leis portuguesas. Com a independência, em 1822, o Brasil escreve sua primeira Constituição Federal do Império. Vejam só, então, a nossa primeira Constituição Federal, né? Olha só que interessante, a gente já vai entrar nela. Antes disso, eu quero que vocês percebam o seguinte:
O laicismo, né, o Estado laico, ele é uma doutrina que defende que a religião não deve ter influência nos assuntos de Estado. Essa ideia foi responsável pela separação moderna entre a Igreja e o Estado e ganhou força com a Revolução Francesa. Portanto, podemos dizer que o Estado laico ele nasce com a Revolução Francesa. A França, então, seria a mãe do laicismo. Nos anos que se seguiram à Revolução, o Estado francês tomou algumas medidas em direção a esse laicismo, propriamente dito, né? 1790, todos os bens da Igreja foram nacionalizados. Em 1801, a Igreja passou para a tutela do Estado. Em 1882, o governo determina que o sistema de ensino público deve ser laico, não mais confessional. Em 1905, a França se tornou um Estado laico, separando definitivamente o Estado e a Igreja, e garantindo a liberdade filosófica e religiosa. Em 2004, entra em vigor uma lei que proíbe vestes e símbolos religiosos em quaisquer estabelecimentos de ensino, muito recente, né? Então, a gente enxerga que isso depois vai para os Estados Unidos, né? A própria Constituição americana ela foi aprovada em 1787, portanto, antes um pouco, né, da Revolução Francesa. Ela não criava nenhum vínculo entre igreja e Estado, o que pode nos levar ao entendimento de que este tenha sido o primeiro país laico. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas, no Brasil, né, como eu acabei de retratar, nossa primeira Constituição Federal aí de um país liberto, né, da sua colonizadora, né, de Portugal. A gente vê, então, a Constituição ali de 1824, a Constituição Política do Império do Brasil. Ela vai dizer, né, Dom Pedro I, por graça de Deus, né, por graça de Deus, e a gente vai ver, então, logo no seu artigo 5º, que diz assim: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Olha só que interessante. Então, a gente tem o catolicismo como uma religião oficial no Brasil, e em 1824, a primeira Constituição Federal, ela ainda apregoa que a religião católica apostólica romana continuaria sendo, então, a religião do Império. Claro que ela vai dizer também que todas as outras religiões serão permitidas, com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Então, vejam que aquilo que a gente tem hoje, né, nem sempre foi assim. Isso é a nossa primeira Constituição Federal. Bom, em 1889, ocorre, então, a proclamação da República e, em seguida, o Estado laico, né? Aqui na Europa e nos Estados Unidos, como eu bem retratei, já havia formado esse Estado laico, mas no Brasil isso vai acontecer de forma muito recente. Só em 7 de janeiro de 1890, pós-proclamação da República, então, é que foi promulgado no Brasil um decreto 119A, que tornava o Brasil, já republicano, claro, um país laico. Então, só em 1890 é que o Brasil ele deixa de ser um Estado religioso, ele deixa de ter uma religião oficial para as pessoas serem livres, né? Ou aqui nasce, então, a separação do Estado e da Igreja no Brasil, colocando no foro íntimo das pessoas a possibilidade de seguirem uma determinada religião. Então, no ano seguinte, então, foi promulgada a Constituição Federal de 1891, a primeira Constituição republicana. Esse documento também garantia a liberdade religiosa e retirava do governo e do Estado a adoção de uma posição religiosa oficial. Ok? Então, quando a gente trabalha, né, essa questão aí do direito religioso, em 1890, a gente tem, né, logo no artigo 1º aí desse decreto, que diz assim: é proibido a autoridade federal, assim como a dos estados federados, expedir leis, regulamentos ou atos administrativos estabelecendo alguma religião,
ou vedando-a, né? E criar diferenças entre os habitantes do país, ou nos serviços sustentados à custa do orçamento por motivo de crença ou opiniões filosóficas ou religiosas. Veja que o nosso português aqui é um português bem arcaico, bem antigo, né? O artigo 2º, então, desse decreto vai dizer que todas as confissões religiosas pertencem por igual à faculdade de exercerem o seu culto, regerem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas nos aspectos particulares ou públicos que interessem o exercício deste decreto. Esse decreto, então, no artigo 3º, diz que a liberdade aqui instituída abrange não só os indivíduos nos atos individuais, senão também as igrejas, associações e institutos em que se acharem agremiados, cabendo a todos o pleno direito de se constituírem e viverem coletivamente segundo o seu credo e sua disciplina. Muito interessante. No artigo 4º, vai dizer que fica extinto o padroado, né, com todas as suas instituições, recursos e prerrogativas. E no 5º, a todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a personalidade jurídica. Olha só que interessante. Aqui nasce, no Brasil, a personalidade jurídica da igreja. A igreja, então, é um ente personalizado, ela é uma pessoa jurídica, de direito privado, já nós vamos ver a lei civil, né? Esse padroado é um direito concedido pelos papas aos reis de Portugal de administrar assuntos religiosos nas terras além-mar, né? No Brasil, por exemplo. Então, é revogado esse sistema, né? Então, o dinheiro não vem do Estado, não. Né? O dinheiro não vem mais do Estado, o Estado não se mete mais com as igrejas. É claro que a gente vai ver que isso não é absoluto, porque existem leis que a gente precisa seguir, né? A igreja não está solta, como nenhum cidadão está solto. A gente tem lei, mas a gente tem liberdade. A gente tem lei, mas a gente tem também muita liberdade. E aí, o artigo 6º, né, o governo federal continuará a prover a congrua, né, sustentação e atuais serventuários de culto católico e subvencionará por ano as cadeiras dos seminários. Então, há ainda uma continuidade nesse sistema. E revogando ali as disposições em contrário. Então, é em 1890 que as coisas se modificam no Brasil. Então, cria-se ali o Estado laico mesmo. Né? Eu até falei um pouquinho, né, desse Estado laico, eu acho que eu vou até pular, depois eu coloco para vocês aí essa questão, tá bom? E aí a gente tem, então, no Brasil, um cenário realmente novo em 1988, com a nova Constituição Federal, promulgada sob a proteção de Deus, trouxe inúmeros dispositivos que garantem a nossa fé e prática, a nossa liberdade de pensamento e culto. E é engraçado que esse decreto de 1890, ele foi recepcionado, ele está em vigor até hoje, no nosso ordenamento jurídico. Então, é um decreto antiguíssimo, com mais de 100 anos, né, mais de 100 e tantos anos, que está em vigor e foi recepcionado pelo nosso artigo 5º, inciso 6, 7, 8 e o artigo 19, inciso 1. O artigo 5º, então, né, nos seus incisos aí 6, 7 e 8, consagra esse direito fundamental da liberdade de consciência e de crença, bem como protege o nosso livre exercício. O artigo 19, inciso 1, ele vai fixar a separação administrativa entre Estado e Igreja. Isso está expresso na Constituição Federal, vedando, né, proibindo as relações de dependência ou alianças, permitida, porém, a colaboração de interesse público. Então, a gente tem no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 6, o dizer que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É um direito que temos. No inciso 7, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. No 8, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa,
e de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos. Então, vejam que é mais ou menos aqui que a gente talvez esteja passando por um retrocesso. Não vou entrar nessa temática agora, não é o foco da nossa palestra. E no 19, como eu li, né, é proibido, então, à União, aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, né, sustentá-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles os seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, vejam que há um conjunto de direitos no que tange a nossa liberdade de fé, a nossa liberdade de culto, é constitucionalmente garantido e também está nos termos da lei, já já a gente vai entrar um pouquinho nessa lei, nesse código. Agora, nós temos, né, um perigo, né, um grande perigo. Qual é o grande perigo? O grande perigo, então, é a ausência de leis. Nós não temos muitas leis. As leis são raras, são vagas, são limitadas, deixando para a gente poder fazer, então, um grande exercício, usando dos princípios, né, como norteamento de condutas, né, das nossas igrejas. Então, a gente tem ausência de leis, a gente tem também aplicações equivocadas das leis que existem, e isso resulta, então, em algumas igrejas inadequadas, desprotegidas, líderes vulneráveis, membros inseguros, e até existe o abuso na administração por algumas delas. Por isso que a gente tem que realmente, nos nossos seminários, estudarmos aí bastante do ponto de vista do direito eclesiástico, do direito religioso. Claro que há solução, né, para tudo isso, né, justamente na boa compreensão e aplicação do direito eclesiástico. Então, a grande chave de compreensão que nós, né, que de alguma maneira militamos aí no direito religioso, seja na ótica de um pastor de uma igreja local, seja na ótica de um advogado, seja na ótica de um contador, ou de um juiz, de um promotor, enfim, ou de um funcionário público, é a compreensão do artigo 44, né, do Código Civil, que vai tratar da personalidade jurídica própria aí da igreja, né? Para você ter uma ideia, lá no Código Civil de 1916, no artigo 16, dizia que a igreja, né, ela se equivalia ou se equiparava às sociedades. Né? Olha só o que diz, então, o artigo, dizia, né, melhor dizendo, o artigo 16 do Código Civil. Diz que são pessoas jurídicas de direito privado, né, as sociedades civis, né, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, as associações de utilidade públicas e as fundações. Aqui era equiparado, então, as igrejas às associações, né? E assim durou aí quase 100 anos, né, ou 80 anos. Só em 2002 que isso se modifica, porque o artigo 44 do atual Código Civil, ele vai dizer que são pessoas jurídicas de direito privado, no inciso 4, as organizações religiosas. Separando, então, as igrejas, né, as organizações religiosas, das associações, das sociedades, das fundações, etc. Então, a gente possui hoje, como igreja, uma personalidade jurídica própria. A gente ganhou também um parágrafo único, né, ou melhor dizendo, um parágrafo primeiro, que vai dizer o seguinte, vai dizer que são livres, e aqui é o grande avanço, esse é o ápice do direito religioso no Brasil, que diz, então, no parágrafo 44, no artigo 44, parágrafo 1º, diz que são livres a criação, organização, estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo proibido ao poder público negar-lhes o reconhecimento ou o registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. É aqui que, então, que é a chave da gente construir um bom estatuto social e um bom regimento interno, para que toda a nossa regra de fé e prática realmente vá para o papel e seja levada a registro. Então, a gente pode, por exemplo, ter um líder religioso vitalício, que não precisa fazer votação de 4 em 4 anos para referendar a sua permanência.
E isso vai ser levado a registro. A gente pode ter no nosso estatuto, né, via regimento interno, que a gente, por exemplo, não vai fazer casamento homoafetivo, segundo a nossa regra de fé e prática. Isso vai precisar ser respeitado. Então, se eu tenho uma regra interna corporis de que moça grávida não posso fazer o casamento dela, segundo aquela regra de fé e prática daquela dada igreja, se isso é levado a um regimento interno, isso a igreja está protegida. Os líderes estão protegidos, né, de uma eventual ação de obrigação de fazer, ou de uma eventual ação de dano moral, enfim. Então, isso é muito sério, né? Ou seja, o Estatuto Social e o regimento interno, eles ganharam, então, lugar de proteção e prevenção para as igrejas evangélicas. Não só as igrejas evangélicas, mas as religiões em geral. Quanto melhor e mais perspicaz o seu estatuto e o seu regimento interno, mais protegido a igreja estará. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Quanto mais frágil, né, e com lacunas, mais desprotegida a igreja estará. Portanto, não faça um corta e cola, né, no seu estatuto, no seu regimento. Não, procure um especialista, para que realmente você se mantenha protegido, você e o seu povo, você e a sua comunidade de fé. Então, a gente tem, né, nesse decreto 119 de 1890, mais a nossa Constituição Federal, os incisos do artigo 5º, que trata da liberdade religiosa, mais o Código Civil Brasileiro, no artigo 44, parágrafo, né, 44, incisos e parágrafo 1º, nós temos a verdadeira liberdade religiosa no Brasil, e temos que compreender bem tudo isso para poder representar bem isso no nosso estatuto e representar bem isso no nosso regimento interno, para que a gente realmente tenha paz no nosso desenvolvimento de igreja, de culto, de harmonia, de coinonia, de festa, de celebração, de adoração ali à nossa divindade, ao nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas, né? Segundo a fé cristã, claro, respeitando os demais credos que porventura possa estar presente aqui no nosso meio. Lembrando que você, mesmo que você professe um outro credo, mesmo que você professe aí, cultue um outro Deus, uma outra divindade, tudo isso que eu estou falando aqui serve para você também, guardado aí ipsis litteris das devidas proporções, mas você pode pegar tudo isso e aplicar no seu regimento interno, no seu estatuto, né, no seu levar a registro, e realmente também você estará protegido. Lembrando-se que precisa cumprir, né? Não pode ferir as leis em geral. Realmente, esse tema nosso é um tema de muitas horas, né? Eu tô sendo, assim, bastante superficial, né? Eu não estou aprofundando, porque se a gente for aprofundar, a gente não termina, né? Hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, porque realmente é matéria aí de um semestre e tudo. Então, a gente tem liberdade de consciência, nós temos uma liberdade de crer ou não crer, né? O que seria, então, né? Aquela pergunta, professor, ou James, o que é a liberdade religiosa? A liberdade religiosa, ela abrange esses 5 níveis. A minha liberdade de consciência, de crer, né? Como não crer. A minha liberdade de crer ou não, né? A minha liberdade de culto enquanto manifestação da minha crença, né, o direito à organização religiosa que eu tenho e o respeito à minha religião. Todas essas 5 partes compreendem, então, o meu direito, né, a minha liberdade religiosa. A minha liberdade religiosa, então, ela basicamente é a minha crença individual, né? É um direito íntimo e inerente a mim mesmo, ao que eu penso, ao que eu creio, ao que eu professo. É meu, é interno, me pertence e ninguém pode tocar, nem meu pai, nem minha mãe. Ah, mas o meu pai me leva na igreja quando eu era pequeno. Tudo bem, quando eu era pequeno, mas depois eu decido por mim. O Estado, então, e ninguém pode tocar nisso. Olha só que forte isso, né? O Estado e ninguém, nem o marido, nem a esposa, nem o pai, nem a mãe, ninguém pode tocar na minha liberdade religiosa, na minha crença individual. A liberdade de culto, então, é a exteriorização da minha liberdade individual. Então, pessoas que professam uma fé se reúnem para fazer um culto. É como se fosse a casca, né, de uma fruta,
a liberdade de culto, que tem a sua polpa interna, que é a minha crença individual, que é a minha liberdade religiosa. Eu vou repetir isso. A minha crença individual é como se fosse a polpa de uma fruta. E a minha liberdade de culto é como se fosse a casca dessa fruta. Então, eu tenho a proteção tanto na casca da fruta, como eu tenho a proteção na polpa dessa fruta. Né? Crença religiosa, crença individual, liberdade religiosa e liberdade de culto. Bom, nós temos, então, a liberdade religiosa, né? Mas qual é o limite da minha liberdade religiosa? Né? Será que eu posso tudo, então, em troca, né, desse superpoder, desse superdireito, que é chamado de liberdade religiosa? Não, a gente não pode tudo. A gente não pode tudo. Qual é o limite? O limite são as leis e são os princípios. Então, a gente tem a própria moralidade, a legalidade, né? A probidade, a boa-fé, a dignidade da pessoa humana, a eticidade. Né, os princípios estão ali descritos na LINDB, né, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, somente esses princípios aqui nos dariam aí material amplo para a gente dar uma aula aí, talvez de 2 horas, só falando desses princípios. Né? Então, por mais que a lei muitas vezes é omissa, mas o Brasil ele tem princípios que precisam ser seguidos, né? Como é que eu vou verificar, então, se há uma malversação ali do dinheiro que é recolhido nas igrejas? Através dos princípios, né? Da moralidade, legalidade, probidade, boa-fé, e assim sucessivamente. Claro que nós temos muitas dificuldades práticas, né? Que a gente tem que lidar, tem que conhecer e tem que realmente se aperfeiçoar. Temos, então, muitas obrigações legais a serem cumpridas, né? Temos que conhecer todas elas, sob pena até de uma atuação, de uma multa, até de um fechamento, né? de uma proibição de abrir os nossos cultos, enfim. Temos ali os nossos atos registrais, que temos que zelar por eles. Realmente, tudo que acontece tem que ser registrado. Não adianta eu fazer uma assembleia onde 5 participaram e eu coloco ali a assinatura de 20 pessoas. Está errado. Né? Temos que conhecer, então, toda a legislação de voluntariado e de empregados, para a gente não confundir essas relações. Voluntário é voluntário, empregado é empregado. Temos os tributos diversos, né? Com eles as nossas isenções e imunidades. Temos os nossos negócios diversos, né? Podemos ou não ter uma cantina na igreja, podemos ou não ter uma livraria, né? Podemos ou não editar um CD, uma música, né, cobrar por um curso teológico, um seminário, um congresso, um acampamento. Como é que funciona tudo isso? Como é que funciona o âmbito das nossas responsabilidades civis e penais? Né? Se alguém tem um celular furtado na igreja, se um carro do estacionamento é furtado, ou se cai uma lâmpada, né, na cabeça de alguém, se uma criança é molestada na igreja, enfim, na sala do departamento infantil, se uma igreja some, cai, se machuca, um idoso, como é que funciona ali o mandato do presidente, né? É vitalício, não é vitalício? Tem que fazer Assembleia Geral, não tem? Como é que eu destituo ou não um presidente? Como é que eu faço a sucessão pastoral, né? Quando esse presidente morrer, ou se aposentar, ou se jubilar? Tudo isso, se eu não tenho uma previsibilidade, segundo a minha regra de fé e prática, eu fico vulnerável. Eu fico vulnerável numa situação dessa, lembrando-se que para morrer basta estar vivo, né? Como é que funciona a minha relação com os missionários, né? Tanto locais quanto no exterior? Essa questão de caixa 2, né, é muito engraçado, porque né, em muitas igrejas, simplesmente, os líderes vão lá no gasofilácio, pegam o dinheiro lá na contribuição das nossas membresias, não contabilizam, né? não apresentam ao fisco. Então, não é porque uma igreja ela é imune, por exemplo, que ela não tem que declarar, né, toda a sua arrecadação anual, enfim. Tem sim, sob pena de multa, né? Muitas igrejas são multadas, ficam anos aí sem declarar e, de repente, são fiscalizadas
quando vem, recebe aí multas vultuosas, e aí vão correr atrás aí de algum advogado para tentar resolver a sua questão. Quem é que pode ser membro ou não? Posso receber membros de determinadas condições, de determinadas opções sexuais ou não? Tudo isso são dificuldades que a gente tem que lidar. Questão do casamento homoafetivo, do batismo de pessoas que não estão ali dentro, né, da nossa ética eclesiástica interna corporis, né? Essa interface da igreja com a política, podemos ou não fazer dos nossos púlpitos palanques políticos, né, currais eleitorais, etc. Né? Então, vejam que a gente está lidando com um aparato muito amplo, muito amplo. E aí a gente tem as consequências disso tudo, né? A gente tem, muitas vezes, igrejas inadequadas do ponto de vista legal, do ponto de vista estatutário, do ponto de vista do regimento interno, do ponto de vista tributário. Isso vai fazer com que as igrejas fiquem desprotegidas mesmo, né? Passíveis de multa, fechamento, problemas de várias ordens. Os seus líderes se tornam líderes vulneráveis, que não conduzem bem ali o ministério, conduzem de uma maneira muito precária. Esses líderes se tornam, então, muito inseguros, e fora que pode existir o pior dos mundos, que é o abuso, né, na administração. E isso tudo vai reverter mesmo contra os seus próprios líderes, contra, né, si, fazendo com que eles venham a sofrer as consequências tributárias, penais, civis, né, responsabilidades em geral. Então, arrume a casa, né? Arrume a casa para quê? Então, como é que a gente arruma a nossa casa? A gente arruma a nossa casa basicamente em 4 óticas, em 4 vertentes. Do ponto de vista do templo, né, do nosso espaço físico, a gente tem, então, uma série de regramentos de lei municipal, estadual, que a gente precisa seguir. Do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista legal, do Corpo de Bombeiros, estatutário, né, e uma série de situações. Do ponto de vista do corpo espiritual, né, da nossa membresia, como é que a gente lida, então, com o nosso corpo, né, com os nossos membros, como é que a gente protege, cuida e caminha, né, junto com esse contingente de pessoas. Do ponto de vista da pessoa jurídica, do nosso estatuto e do nosso regimento interno, a gente tem que prezar por esse documento, né, ou esses documentos, para a gente realmente estar protegido, para que aí sim a nossa fé religiosa ela fique protegida mesmo, segundo aquilo que a gente crê e pratica. E aí, né, que o Senhor nos ajude, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Salmos 33, 12. Eu termino então aqui com esses salmos, para que a gente tenha aí uma lembrança, né, de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas a gente tem uma série de lições de casa que a gente tem que fazer. Eu trago aqui algumas referências, né, da onde eu utilizei aí o material e me coloco à disposição, né, eu privilegiei ser até um pouco mais rápido na minha apresentação, em detrimento do aprofundamento. Eu vou parar parar a apresentação, para que vocês me vejam, e me coloco à disposição para a gente conversar um pouquinho, né, dando a palavra, devolvendo a palavra aí para o professor Rui. Confesso que cada slide desse a gente poderia aprofundar e ficar ali de 5 a 10 minutos. Mas isso ia fazer com que a gente entrasse num ritmo, talvez até cansativo. Então, eu preferi fazer um sobrevoo mais rápido, mais raso, dando para o nosso ouvinte, aí, para o nosso futuro aluno, enfim, oportunidade de fazer alguma pergunta e também de ter um olhar panorâmico, né? Ter um olhar panorâmico sobre o direito religioso. Só a questão do direito trabalhista religioso já é uma aula específica. Do ponto de vista do direito tributário religioso, é outra aula específica, e assim sucessivamente.
Então, eu devolvo a palavra aí ao professor Rui Caetano. Se tiver alguma pergunta, se os colegas quiserem também perguntar, fique à vontade. Querido professor James, eu quero parabenizá-lo pela exposição. Acho que você colocou com maestria, porque é um assunto muito vasto. Eu não sou da área do direito, mas o pouco que conheço, imagino que seja bem complexo. Você conseguiu colocar as bases. O professor Marcos, que vai estar sendo palestrante de amanhã, ele está presente aqui, acompanhando, inclusive, a sua palestra, para poder fazer o desenvolvimento da dele amanhã. Você colocou aqui os pilares do que é o direito religioso para que ele possa trabalhar amanhã e para que o professor Edmundo possa trabalhar, então, depois de amanhã também. Então, muito obrigado, você fez isso com uma maestria. Professor, nós temos aqui algumas perguntas. O Éder, eu acho que é uma pergunta, não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, mas ele diz assim, capelão entra na assistência religiosa? Eu não sei se é uma afirmação ou se é uma pergunta, mas eu vou passar para o professor como uma pergunta. Revisando os meus slides, eu tirei a questão do capelão. Eu achei que se eu entrasse ali na questão do capelão, também seria uma temática específica. O capelão entra também no direito religioso, né? O direito, né? Quando a gente trabalha ali os direitos constitucionais, né? Hoje se fala muito em capelão prisional, capelão militar, capelão escolar, né? Capelão, então, até mesmo para vocês terem uma ideia, até mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, tem o direito, a criança e o adolescente tem o direito de uma assistência religiosa. Então, se essa criança, por exemplo, está numa Fundação Casa, ou está numa cumprimento de uma medida, ou está numa escola, eu posso sim instituir ali um sistema de capelania, né? Capelania universitária, capelania hospitalar, né? Nós já instituímos a capelania hospitalar, né? No hospital, né? da nossa região. Então, vejam que a própria capelania é também uma vertente do direito religioso. Sim, está sim abrangida pela lei nesse sentido. Muito obrigado, professor. O Éder, ele ainda faz uma outra... Primeiro ele faz uma colocação e depois faz uma pergunta. É interessante aqui no Brasil essa liberdade que temos de exercer como livre e espontânea vontade a religião que quiser, em meio a outros países do mundo que já sofrem violação de liberdade religiosa há muito tempo. Complemento com a seguinte pergunta: seria liberdade religiosa ou controlada? É muito polêmico, né? Por que é polêmico? Porque nada é amplamente possível. Nada. Por quê? Porque nós convivemos mutuamente. Então, eu não posso tudo. Por que eu não posso tudo? Eu não posso tudo porque tem o Castilho, porque tem o Marcos, porque tem o João, porque tem, né, a Viviane, porque tem o Rui, porque eu convivo com vocês. Então, se eu convivo com outras pessoas, logicamente, eu não posso tudo. Então, coloquem esse pensamento na nossa fé, né? Se a gente convive com uma rua que moram vizinhos, se a gente convive com pessoas no nosso município, se a gente convive com pessoas de outras religiões, nós não podemos tudo na nossa religião, na nossa crença, na nossa liberdade. Nós temos limites. E é aí que eu acho que a gente peca, por não conhecer os nossos limites. Né? Eu não vejo nós discutirmos os nossos horários de culto, os nossos barulhos, os nossos estacionamentos, nossos carros, nosso lixo. A gente nem discute o lixo que a gente produz. Né? E a gente produz muito lixo. E eu não estou nem falando do ponto de vista da igreja, da religião, estou falando do ponto de vista individual. Né? O que eu faço com o lixo que eu produzo? Então, quando a gente olha para tudo isso, é claro que tem que ter regramento. Tem que ter regramento, porque se não tiver regramento, vira uma Babel. Vira uma Babel. A gente tem que ter regramento. Por que tem farol, semáforo, né? Por que tem regra de trânsito, proibido estacionar, proibido parar?
porque senão a gente para em qualquer lugar, senão a gente, né, vira bagunça. Então, a gente pode confundir isso ou não com perseguição, com controle? Pode, mas tem que ter controle. Não tem jeito, né? Hoje se fala muito em liberdade de pensamento, mas a liberdade de pensamento não é absoluto. Porque atrás da liberdade de pensamento tem uma pessoa, e na frente tem outra pessoa. E eu tenho que respeitar. Né? Hoje, o que se discute é fortemente se a liberdade de pensamento está sendo atacada, né? Pelo STF, enfim. Mas a liberdade de pensamento tem limite. Não é absoluta. Eu não posso simplesmente abrir uma rede social e falar o que eu quero. Como essa palestra aqui, ela é fechada. Mas mesmo sendo fechada, eu tenho limites éticos, morais. Eu não posso falar o que eu penso puro e simplesmente. Tem pessoas aqui que vão se ofender, eu tenho que respeitar. Então, as minhas palavras, elas têm que ser medidas, pesadas, porque eu vou responder por elas. A gente vive coletivamente. Então, ninguém tem liberdade plena para nada. Não há liberdade plena absoluta. Há uma liberdade, mas é uma liberdade relativa. Né? Eu tenho 2 filhas. Elas não têm liberdade plena dentro de casa. Elas têm limites. Eu acho que é isso. Legal, professor James, ótimo. Boa exposição. Pessoal, antes de fazer outra pergunta para o professor James, deixa eu explicar. Tem aqui no chat a lista de presença. É importante que você preencha para que depois você possa receber o seu certificado. Então, não esqueça, porque em outras edições do Teologando, alguns alunos participaram, não preencheram e depois não receberam o certificado por e-mail. Então, isso é fundamental. Aproveitando, nós não teremos intervalo nesse primeiro dia, assim como nós costumamos a fazer nas outras edições, porque o professor James ainda vai viajar, tá certo? Então, nós precisamos acabar um pouco mais cedo. Ele está nos atendendo aqui de bom coração, e eu, mais uma vez, agradeço a gentileza dele. Então, já que nós estamos falando de limites, precisamos ter um limite aí de horário. Bom, eu quero aproveitar, antes de transmitir aqui algumas perguntas que o pessoal colocou aqui no chat. Professor James, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Aproveitando que a gente está falando aqui sobre direito religioso. Existe trabalho voluntário nas igrejas? Existe, mas o trabalho voluntário tem que ser voluntário. Se preencher os requisitos de subordinação, pagamento, né, pessoalidade, habitualidade, se preencher os requisitos de funcionário, não adianta eu chamar de voluntário quem é funcionário. Então, é muito perigoso mesmo, né? É muito perigoso. Aquele voluntário que começa voluntário, mas depois ele vira empregado, e ele vai entrar com ação trabalhista, e ele vai pedir o vínculo. Então, o líder tem que saber qual é a distância entre alguém ser efetivamente voluntário e de alguém preencher os requisitos ali como empregado. Né? A gente, quando faz pós-graduação em Direito do Trabalho, os professores sempre dizem assim, vaca é vaca. Em qualquer lugar do mundo, vaca é vaca. Então, não adianta eu pintar uma vaca de Papai Noel, colocar nela uma roupa vermelha, um saco de presente nas costas, e chamar ela de Papai Noel. Não, ela é vaca. Continua sendo vaca. Então, não adianta eu falar que a pessoa é voluntária, mas se ela preenche os requisitos de ser empregada. Né? No direito do trabalho, impera o contrato realidade, não o contrato formal. Então, não adianta eu colocar no papel uma coisa se na prática ela cumpre outra. Por isso que eu tenho que saber o que é um voluntário e o que é um empregado. Quais são os requisitos de um e de outro. Professor, então, para mim poder entender melhor aqui, se não tiver bem especificado no estatuto e no regimento interno o que é esse voluntariado, por exemplo, uma pessoa que trabalha como caseiro de uma igreja ou como porteiro de uma igreja,
de repente, ou como um tocador, como um tesoureiro, ele pode processar a igreja, caso isso não esteja assim bem definido? Nós, no ambiente das nossas igrejas, nós somos tão simples, né? Que a gente coloca o erro na ata da Assembleia, né? Aí o nosso irmãozinho pega a cópia da ata lá no cartório que foi registrado e aquilo já prova, né, a condição jurídica dele. Então, na realidade, é justamente o contrário. Não adianta eu colocar no estatuto ou no regimento se eu faço o contrário. Se de fato eu faço diferente. Então, eu constituo lá dizendo, né, no nosso regimento interno, que os músicos serão voluntários. Só que na prática, eu pago, ele cumpre o horário, ele recebe ordem, ele não pode mandar alguém no lugar dele, né? Então, ele preenche os requisitos de ser um empregado. Então, não vai adiantar eu colocar uma condição no estatuto ou no regimento interno que eu não cumpro. Não adianta eu estar escrito uma coisa, mas na prática eu fazer outra. Esse é o problema. Legal, professor, obrigado. A Viviane, ela pergunta, a Viviane Ramos, ela é aluna nossa aqui na FAEP, e ela pergunta o seguinte: qual a diferença entre estatuto e regimento? O estatuto é aquele documento formal que será levado a registro no cartório de pessoas jurídicas para que a pessoa jurídica, né, eclesiástica, nasça. Vai ganhar um CNPJ, vai poder abrir conta em banco. E o regimento interno são as regras internas da nossa igreja. São coisas diferentes. Um está ligado ao outro, porque só existe o regimento interno porque há um estatuto. Mas eu não preciso colocar a nível estatutário regras, por exemplo, de quem é que vai poder tocar, como é que eu faço uma exclusão de um membro, como é que eu dou, né, como é que eu vou lidar com algumas questões interna corporis, né, a visão da igreja, né, a visão específica, se é G12, se é M12, se é grupos nulares, grupos domésticos, né, como é que eu faço a minha dinâmica de EBD, a minha dinâmica de escola bíblica de férias, de congresso, né, tudo isso eu posso colocar no regimento interno, porque é um documento mais maleável de eu lidar com ele, né? Eu posso alterá-lo de uma maneira muito mais simplificada, né? Diferentemente de um estatuto. O estatuto ele é muito mais rígido. Então, o que a gente instrui? Coloca as regras macros que vêm do direito civil para o estatuto, quem é o presidente, sucessão pastoral, se é vitalício ou não, se é de 4 em 4 anos a eleição, né? Coloca as regras maiores no estatuto e coloca no regimento interno as regras do dia a dia, né? Do dia a dia dessa igreja, né? Do ponto de vista da dinâmica diária, né? Dessa igreja. Ela ainda pergunta, professor James, se o estatuto e o regimento são obrigatórios. São obrigatórios. Muitas igrejas no Brasil estão na ilegalidade, porque elas nem nasceram juridicamente. São obrigatórios. Na verdade, o regimento interno ele não é obrigatório, ele é facultativo, né? Ele é uma boa prática que se tem o regimento interno. Mas o estatuto é obrigatório. O regimento interno, professor James, seria uma forma da igreja também se defender amanhã depois, caso sofra um tipo de processo, ou não? Sim, principalmente dos próprios membros. Por exemplo, um membro que, né, às vezes está grávida e quer que o pastor faça o casamento, e no regimento interno há uma proibição. A gente não faz casamento publicamente de quem está grávida, por exemplo, antes do casamento. É uma ideia, uma tese, né? Muitas igrejas seguem essa estrutura.
apesar que isso está muito flexibilizado nos dias de hoje, né? Existem membros que entram na justiça, obrigando o pastor a fazer o casamento. Se ele não tem isso, tanto no estatuto ou no regimento interno, essa regra não existe. Pode existir de forma prática, mas ela não está amarrada, ela não está documentada. E o juiz, ele vai julgar, né? Não tendo essa regra escrita, vai ficar fácil para o juiz não seguir essa regra, né? Agora, se o pastor conseguiu amarrar tudo bonitinho no seu estatuto, no seu regimento interno, provavelmente esse membro é ele que vai ter que pagar aí um dano moral para o pastor ou para a igreja, né? Legal. Tem muito membro que processa a igreja porque houve um momento ali de exorcismo. E aí a pessoa se julga que ela sofreu ali um dano moral, enfim, foi humilhada, né? Teve um momento de vexação ali. Se eu não tenho um bom regimento interno, um bom estatuto, eu fico desguarnecido, né? Como igreja local, né? Legal, muito bom, professor. A Valquíria Rodrigues, ela pergunta o seguinte: todas as igrejas têm direito à imunidade tributária, mesmo não cumprindo direitos e deveres que está no estatuto? São coisas diferentes, né? Nós temos a imunidade e a isenção. A imunidade vem da Constituição Federal, de templos religiosos. Então, aquelas entidades religiosas que são proprietárias de templos religiosos, elas têm direito à imunidade. Mas muitas igrejas não são proprietárias, elas alugam um galpão, alugam um ponto comercial e ali montam uma igreja, abrem uma igreja. Ela não é proprietária, então ela não é imune, né, do IPTU, por exemplo. Mas algumas leis municipais dão isenções para essas igrejas. Aí ela vai apresentar o seu contrato de locação, pedindo a isenção todos os anos. Então, ó, eu acompanho uma igreja que aqueles contratos de posse, contratos de gaveta, e ela nunca fez uso capião para se tornar proprietária. Então, ora ela pedia isenção, ora ela pedia imunidade, ora ela conseguia, ora ela não conseguia, porque pedia errado. Então, uma coisa é a imunidade, outra coisa é a isenção. Então, eu tenho que saber se ela é proprietária para eu pedir a imunidade. Se ela não é proprietária, eu tenho que comprovar que ela é a possuidora, ou por via de locação, ou por uma posse mesmo, por um contrato de gaveta, enfim. E aí eu tenho que ver se naquele município, naquela regra daquele território, tem isenção, para eu pedir isenção e não imunidade. Porque se eu peço imunidade, vai ser indeferido, porque era caso de isenção. Então, isso tudo, se cai na mão aí de um profissional meio despercebido, ele nem sabe fazer o requerimento e vai prejudicar. Estou com uma igreja aí que está com um problema grave, porque foi passado aí foi medido, né, por um drone todas as propriedades do município. Os IPTUs que eram R$1.000, R$2.000 foi para 10, 12, 15 mil reais. E aquele problema que custava R$2.000 no ano, hoje custa 10, 12, e as igrejas pequenas, né, de difícil arrecadação, e aí estão tendo que lidar com essa situação por conta de desconhecer o que é imunidade e o que é isenção. Eu acredito que a fala do professor James respondeu a pergunta da Jaqueline, que era a seguinte: existe alguma lei que isenta a igreja? Acho que o professor James acabou de explicar, né? Tem a imunidade tributária constitucionalmente falando, e depois tem as leis de isenção. Lembrando que, tecnicamente, né, o direito tributário ele vai falar o que são tributos, o que são taxas, o que são contribuição de melhoria, o que são impostos, e vai explicar também o que é isenção e o que é imunidade, porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. A Ângela Silva Pessoa, professor James, ela é aluna também aqui na FAEP, e ela faz uma pergunta que acredito que seja a mesma que a Viviane também fez, e que eu ainda não transmiti para o professor.
Quem pode definir o estatuto e o regimento interno? A Viviane, ela tinha feito a pergunta, qual é o caminho para a criação deles? O caminho é o Código Civil brasileiro, o caminho é o nascimento. Como é que essa igreja está nascendo? Como é que ela nasce? Geralmente ela nasce de um grupo que se reúne, que segue um líder, e ali ela vai ser instituída, vai ser feita uma Assembleia Geral, uma Assembleia inicial. Ali serão buscados seus pilares, suas bases. A ideia será transmitida para um advogado, esse advogado vai redigir, então, um estatuto, vai vistar e vai assinar esse estatuto, e vai verificar se esse estatuto condiz com a realidade de fé e prática que esse povo crê, acredita, professa e cumpre. E aí será levado a registro o estatuto. O próprio estatuto vai fazer menção ao regimento interno, e essa membresia será instruída a escrever o seu regimento interno. A partir daí existe, então, um estatuto de nascimento dessa pessoa jurídica de direito privado, com o seu regimento interno, e aí os membros novos se tornarão membros novos se aceitarem esse estatuto, aceitarem esse regimento interno, e não fizerem nenhuma ressalva. Porque eles não são obrigados a permanecerem, a ficarem, a fazerem parte. Eles são livres para seguir a vida deles. É assim que funciona, é assim que se faz um estatuto e se faz um regimento interno. Bom, pessoal, nós vamos fazer uma última pergunta, porque o professor James ainda vai viajar e nós precisamos encerrar. Então, eu escolhi aqui uma pergunta. Eu sei que nós temos muitas, mas a gente vai passar só uma última aqui. O Alfredo, ele pergunta o seguinte, professor James. Sendo os membros colocados como voluntário, a igreja não está isenta de um processo, de um futuro processo trabalhista? Olha, a questão é a seguinte: o membro não é empregado. Esse não é o problema. O problema é um membro que recebe dinheiro, salário, que cumpre horário, que recebe subordinação, mando, comando, que não pode mandar alguém no lugar dele, né? Que tem habitualidade. Aí ele pode ser um funcionário. Então, aquele membro que limpa a igreja, que recebe salário, que não pode faltar, não pode mandar ninguém no lugar dele, se ele preencher os requisitos de ser um funcionário, ele é funcionário. Então, o membro comum, aquele que frequenta, aquele que limpa de vez em quando, aquele que não recebe salário nunca, não tem pagamento nenhum, muito pelo contrário, ele que oferta, não, ele está tranquilo, ele não é empregado. Empregado é aquele músico que recebe salário, que não pode faltar, não pode mandar ninguém no lugar dele, tem pagamento, tem subordinação, recebe ordens. Esse é funcionário. Esse é o problema. Né? Ele é um funcionário. E a Receita e o juiz trabalhista, ele não quer saber. Né? Ele não quer saber. Então, é muito, muito complicado. Eu tenho um líder de célula, eu vou celularizar a minha igreja. Né? Os líderes de células, ele recebe pagamento. Na verdade, ele não recebe pagamento, é ele que oferta. Então, se ele não tem pagamento, ele não é empregado. Aí eu posso cair no outro problema, no abuso religioso, onde o líder religioso faz todo mundo trabalhar em função dele, em função da igreja. Aí a gente tem que ler 2 livros, né? Um chamado Feridos em Nome de Deus, pessoas que se dedicam aí 10, 15 anos a uma igreja e cegamente se dedicam, e depois que começam a pensar diferente, são descartadas, muitas vezes até adoecidas. E outros, Crises Eclesiogênicas, né, do Karl Klepper, inclusive foi nosso professor no seminário. O discurso religioso ele é muito pesado, né?
esse material, esse slide que eu fiz, ele tem uma falha. Sabe qual é a falha? Direito médico, né? Questões médicas relacionadas e as questões psicológicas e psiquiátricas, né? Tanto do adoecimento do pastor, do líder, que se entrega uma vida a cuidar de pessoas e problemas e circunstâncias, sem ter um cuidado da membresia, e também aqueles líderes mais déspotas que colocam um jugo muito pesado no povo. Então, só aqui, só dessa pergunta já vem uma outra abertura, né? Uma outra abertura que é a igreja que não cuida dos seus pastores. Muitas vezes o pastor morre, a primeira a ser expulsa da igreja é a viúva, a velhinha, né? A esposa do pastor, para liberar a casa pastoral para o novo pastor, né? Ou o contrário, né? Os pastores que acabam colocando muito jugo no lombo do povo, e esse povo acaba adoecendo. Então, vejam que a gente tem assunto aqui para o semestre todo. Bom, pessoal, nós vamos encerrar, então, esse primeiro dia da nossa palestra. Eu quero agradecer ao professor James por atender o nosso convite. O professor James, ele é bem compromissado lá na Unisa. Ele nem mora aqui em São Paulo, né, professor? Isso mesmo. Estou em Santa Catarina agora, mas estou indo para São Paulo já. Exato. Então, eu quero agradecer a ele ter atendido humildemente aqui o nosso convite. E você que participou desse primeiro dia, nos ajude divulgando para que nós tenhamos aqui uma grande participação amanhã. Professor, sem palavras, viu? Você falou aí de 2 livros, Feridos em Nome de Deus. Um a gente já recomendou aqui para os alunos, né? Inclusive, eu pedi até para que se fizesse resenha dele, Feridos em Nome de Deus. E o outro que o professor falou aí do Karl Kepper, Crises Eclesiogênicas, esse daí eu ainda não recomendei para eles, não. Mas ele é muito bom, fala das crises que a gente passa aí enquanto cristão. Bom, você que não é nosso aluno ainda, que não está estudando em nenhuma faculdade, que quiser prestar vestibular para fazer parte da nossa turma aqui do curso de Teologia da FAEP, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, professor James. Parabéns, conseguiu aí de uma forma simples, objetiva, sucinta, passar um conteúdo muito vasto. Professor Marcos está aqui presente, nos acompanhando. Deixa eu ver aqui, Marcos Félix, amanhã ele vai estar falando aqui conosco sobre abuso religioso e promete, viu? Todo evento que a gente faz aqui, professor James, a gente sempre no primeiro dia convida alguém para colocar as bases, para explicar. Por exemplo, no nosso último evento nós falamos sobre gênero, religião e cultura. E no primeiro dia a ideia era explicar a ideia de gênero, de religião e de cultura para as discussões que viriam depois. E o professor também fez isso nesse primeiro dia. Então, muito obrigado por atender o nosso convite. De verdade, obrigado mesmo. Pessoal, quer fazer as considerações finais, professor? Fica à vontade. Quero sim. O pessoal está pedindo meu Instagram, é james.francoff48. Acabei de colocar aqui. E uma pessoa perguntou também sobre o ECAD, né? Como é que funciona? Tem regra, pessoal. Tem lei de ECAD, direitos autorais, não tem jeito. Por isso tem que colocar lá na letra da música, tem que referenciar, né? Quem são os autores, enfim, para tentar fugir, né? Realmente dessa tributação. Uma outra questão também que um dos alunos colocou é a questão do como diferenciar o voluntariado do empregado. O empregado, ele tem requisitos específicos: pagamento, pessoalidade, subordinação, a sequência, né? Não pode mandar ninguém no lugar dele. Então, tem alguns requisitos legais que, se forem preenchidos, ele se torna, sim, um empregado. Então,
não paga ninguém na igreja, né? Não faz o pagamento, porque se começa a pagar, começa a virar empregado, né? Então, para mim foi uma honra, uma temática muito ampla, muito profunda. Eu procurei ser o mais simples possível, fazendo um sobrevoo, para mostrar a importância do tema cada vez mais nos nossos dias, dias difíceis, dias de antagonismos, dias de, muitas vezes, de embate, né, de pensamento, de fé, de ideologias sendo testadas, dias de reforma. Né? Estamos passando por uma reforma, né? Igrejas que estão ampliando a sua teologia para assimilar a homoafetividade, assimilar situações em que nas nossas famílias estão se tornando problemas ou estão suscitando respostas, melhor dizendo, né? Os filhos de pastores, de pastoras, estão assumindo a homoafetividade. Como no passado veio o divórcio de pastores, como veio a gravidez fora do casamento. Então, são problemas que a gente tem que discutir na teologia. Né? E nada melhor do que o seminário para a gente poder discutir. Bíblia, fé, cultura, realidade, sociedade. Estamos aqui para isso. E para acolher, né? Acolher as pessoas que procuram na igreja um hospital, né? Um hospital espiritual, um lugar de choro, de pranto, de comunhão, de fé, de amor, de carinho. Eu me lembro que eu era um jovem solitário e a igreja me acolheu. E hoje eu sou a igreja, então a gente tem que acolher outros, né? É para isso que estamos aqui. Porque lavar roupa branca todo dia tá pegando, já tá dando uma vítima. Então, muito obrigado, né? Tem alguém que está com o microfone aberto aí. Muito obrigado, pastor Rui Caetano, professor Rui Caetano. Que grande honra estarmos aqui, né? Dando formação aí para essas pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e eu estou à disposição aí nas redes sociais. Professor James, a honra foi toda nossa. Muito obrigado. Pessoal, hoje nós começamos aqui com uns 15 minutos de atraso, tivemos um imprevisto, mas amanhã, às 19h30 em ponto, nós estaremos iniciando. Professor, mais uma vez, muito obrigado, boa viagem, que a mão de Deus esteja sobre você lhe guardando, tá bom? Obrigado. Beijo no coração de todos. Beijo, tchau, tchau. Até mais, pessoal.